E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana vamos trabalhar função quadrada, certo? Como nós sabemos, esse programa ele faz parte dos conteúdos de matemática, né? Dos parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco. Tem como campo e eixo álgebra e função. Os conteúdos é a representação da função de segundo grau, que é a função quadrática, e a transformação do gráfico a partir de alterações dos coeficientes. Aqui são as expectativas de aprendizagem. Vamos lá? Eu trago aqui um exemplo simples para a gente, né? Que é aí uma figura que representa uma sala comercial, ok? Eu tenho aqui a área da sala do trabalho, 5 vezes, ele quer a área da sala de trabalho, que é 5 vezes, aqui eu tenho 2 mais 4, 6, 5 vezes 6, 30, aqui é a solução, certo? A área do banheiro, 3 vezes 2, 6, e a área da recepção, 4 vezes 3, 12. Simples, simples, simples. Mas, vamos supor que ela venha assim. Agora, as medidas elas têm variável, a variável x. Então, ele quer saber agora qual expressão dessas aqui, dentre essas 5, qual delas representa a área total da sala comercial. Né? Eu tenho aqui a sala de trabalho, é x mais 2. O banheiro, x mais 1. Aqui, x e x mais 3. Então, é necessário a gente calcular aqui e fazer a soma. Ó. 1 mais 2, 3. X mais x, 2x. Eu estou somando. Ok? Aqui também nós temos a soma. X mais x, 2x, mais x mais 3, 3x, certo? Observe que tanto um lado quanto o outro deu a mesma medida. Eu tenho 2x mais 3 e 2x mais 3. 2x mais 3 vezes 2x mais 3, esse x não, perdão. 2x mais 3 vezes 2x mais 3 é a mesma coisa de 2x mais 3 ao quadrado, certo? Então aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. E nós vimos em aula como calcular esse quadrado da soma, ok? Eu sei que o quadrado da soma de dois termos, ele vai me dar três termos, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3. Como eu estou trabalhando com o quadrado da soma, ó, e é a soma, então os três termos eles vão ficar positivos. Lembram disso? Então, como é que a gente faz? Olha, primeiro termo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado, certo? Segundo termo ao quadrado, ele vai ficar o último. Ó. Observe que esse veio para cá e esse ele vai vir para cá. 3 ao quadrado é 9. Ó, então já elimino a letra A, já elimino a letra B e elimino a letra D, certo? Como eu sei que aqui é positivo, então a letra C também está eliminada. Só vou confirmar agora se é 12. Observe que eu tenho 4 e tenho 9. Então como é que a gente calcula esse aqui do meio? Vê, 2 vezes 3, 6. O dobro de 6 é 12. Então, a resposta é letra E. Vamos para o próximo exemplo. Uma importante preocupação nos acidentes de trânsito é descobrir qual a velocidade antes da colisão. Para isso, faz-se uso dessa fórmula aqui, né? A distância é igual à velocidade sobre 10, mais a velocidade ao quadrado sobre 250. Então, tem aqui uma função de segundo grau que relaciona uma distância a qual pode ser medida pelas marcas dos pneus na pista e a velocidade que o carro trafega. Quantos metros percorre um carro a 80 km, desde o momento em que vê o obstáculo até o carro parar? Eu coloquei aqui, observe que eu substituí. Veio. O carro estava a uma velocidade de 80 km, certo? Então, onde tinha V na fórmula, nós substituímos. 80 ao quadrado é igual a 6.400. Ok? Então, 80 dividido por 10, 8.
E 6.400 por 250 é igual a 25,6. Somando os dois, eu tenho 33,6. Ou seja, quantos metros percorre um carro a 80 km por hora desde o momento em que vê o obstáculo até o carro parar? Ele percorre 36,6 metros. Certo? Então, uma função quadrática. O que a gente entende por uma função quadrática? Eu tenho aqui os valores, né, de A, B e C, são números reais, onde A tem que ser um número diferente de zero, porque a gente sabe que em A é onde está a variável elevada ao quadrado, que vai dizer que aquilo ali é de segundo grau, ok? Então, eu tenho aqui a função completinha, aqui, ó, a função. Para todo x, ele pertence ao conjunto dos números reais, né? Eu tenho aqui 4 exemplos. Olha, no primeiro exemplo eu tenho os valores de A, que é 5, B, que é 3 e C, que é 8. Na letra B eu tenho A, porque A não pode ser igual a zero, A tem que ser diferente de zero, então todos vão ter que ter o A. Então A é menos 2 e B é 1. Na letra C, A é 1 e C é menos 3, a gente não tem B. E na letra D eu tenho o valor de A, que é 1. Ok? Então observe 4 exemplos, todas com A. A primeira completa, B, C e D incompleta. Ok? Na letra B eu tenho A e B. Na letra C eu tenho A e C. E na letra D eu só tenho os valores ou o valor de A. Ok? O gráfico de uma função quadrática. Bem, vamos falar sobre o gráfico de uma função quadrática. Né? O gráfico de uma função quadrática, eu sei que ele é uma parábola. Na função polinomial, função afim, função do primeiro grau, quando a gente representa uma função no plano cartesiano, a representação de uma função do primeiro grau é o traço, né? É a reta no plano. Já na função quadrática, nós temos o que? A parábola. Essa parábola ela pode ter concavidade voltada para cima, ok? Ou para baixo. A concavidade dela é voltada para cima quando A for um número maior que zero, não é isso? E se ela tem a concavidade voltada para baixo quando A ele é menor que zero, certo? Ok? E aí, veja, podemos visualizar uma parábola em um parque de diversão, nessa montanha-russa aqui, simplesmente olhando para a montanha-russa. Então, eu sei que aqui essa parábola, ela tem a concavidade voltada para baixo, logo, quando fizer os cálculos dela, viram na função que A era menor que zero, ok? E a sua representação gráfica é dada em torno dos eixos. Eu tenho aqui, ó, o vértice da parábola, certo? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, ou seja, a reta x e a reta y, ok? Nesse caso aqui, A, ele está maior que zero, porque a parábola está com sua concavidade voltada para cima, ok? Vamos continuar? E eu trago aqui um exemplo, certo? Eu vou calcular aqui essa função aqui, y igual a x ao quadrado. E para a gente calcular aqui, como uma função de primeiro grau, basta atribuir valores quaisquer, valores reais para x, né? Obtendo os valores correspondentes a y. Então, eu disse que x aqui poderia valer menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Né? Então, x, quando x for menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, x, ou perdão, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Então, os pares ordenados, que eu nem representei esse 3 aqui, ó, mas os pares ordenados, quando x foi menos 2, y foi 4. Observem aqui, ó. Eu tenho menos 2, menos 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4. A função aqui, ó. Então, quando x foi menos 2, y foi 4. Quando x foi menos 1,
y foi 1. Observe que aonde eles se encontram, a gente atribui aqui o pontinho para mostrar o encontro deles. Quando x foi 0, y foi 0. Quando x foi 1, y foi 1. Ó. E quando x foi 2, y foi 4. Tá vendo? Então aí tracei a parábola. Ó. Observe que A vale, no caso aqui, x ao quadrado, que é o valor de A, está positivo, 1. 1 ele é maior que 0. A parábola teve concavidade voltada para cima, tá vendo? Então, observem aqui que A e A com apóstrofo e B também são simétricos, ou seja, estão à mesma distância do eixo da simetria. Então, qual foi o eixo da simetria? Foi o ponto V. Esse ponto V aqui, ó, é o eixo da simetria, né? O ponto V ele representa o vértice da parábola. Esse vértice é o eixo da simetria. Como eu falei a vocês, a concavidade da parábola ela é voltada para cima quando A é maior que 0 e ela é voltada para baixo quando A ele é menor que 0, certo? As raízes da função. Então, para me calcular as raízes da função, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver a equação de segundo grau, ok? Então, eu resolvo ela por delta, por Bhaskara, por soma e produto, que é a relação de hierárquica que a gente já falou em sala também. Eu fico à vontade para fazer como eu quiser, ok? Então, as raízes são as soluções dessa equação, ok? Eu estou falando agora os zeros ou raízes da função polinomial. Então, para que eu faça isso, eu vou dizer que y ele tem que ser igual a 0, certo? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, para que eu encontre os zeros da raiz, eu vou estar calculando o valor de x, os valores para x, já que y ele sempre será igual a 0, quando a gente for calcular os zeros da função quadrada, ok? Da função quadrada. Então, aqui eu vou utilizar, no caso aqui, eu fiz por Bhaskara, certo? A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando, chamado de discriminante, né? Se o discriminante delta é positivo, há duas raízes reais distintas. Se ele for igual a 0, só há uma raiz real. E se ele for negativo, não há raiz real. Mas aí, em relação à parábola, em relação à representação gráfica, como é que eu faço? Preste atenção. Se o discriminante ele for igual a 0, que é esse segundo caso aqui, ó, se ele for igual a 0, ele só vai ter uma raiz real. Logo, ele vai tocar o eixo x em um único ponto, certo? Independente se ele for maior, se A for maior ou menor que 0. Ele vai interceptar o eixo x em um único ponto. Se ele for maior que 0, ele vai interceptar o eixo, ó, em dois pontos. E se ele for menor que 0, ele não toca o eixo. Ele não vai tocar o eixo x. Tá certo? Vamos continuar aqui. O ponto de interseção da parábola com o eixo y. Para obter esse ponto, eu vou pegar, eu vou atribuir o valor de 0 à variável x da equação. Veja, para calcular os zeros da função, eu resolvo a equação fazendo que y vire 0, ok? Para me encontrar o ponto de interseção da parábola com o eixo y, quem vai virar o 0 é o x, ok? Logo, o ponto de interseção da parábola com o eixo y é 0, que eu já disse que aqui o primeiro valor sempre é x, o segundo valor sempre é y, e o valor de c, porque é assim, se eu tenho uma equação completa, a, b e c, e se eu coloco 0 substituindo x, só vai me restar o valor de c, né? Que a gente sabe que em uma equação a é o valor que tem x ao quadrado, que tem a variável ao quadrado, b é o valor que está a variável sozinha, e c a gente chama ele de termo independente, porque ele não tem variável nenhuma. Logo, quando a gente vai encontrar o ponto de interseção,
Já que eu sei que x é igual a 0, eu só vou ver o valor do c. Se não tiver c, o ponto de interseção vai ser 0 e 0. Ok? Como foi esse caso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a gente falar. Como eu não tinha valor de c, observe que o ponto de interseção aqui, o vértice da parábola, foi 0 e 0. 0 de x, 0 de y. Tá vendo? Porque não tinha c. Vamos voltar lá. Para esboçar o gráfico da função, eu tenho aqui uma função, ó. Certo? Vamos obter os pontos de interseção da parábola com o eixo x e y. Primeiro, eu vou observar aqui. Eu estou vendo que minha parábola ela vai ter concavidade voltada para cima, porque A aqui ele é positivo, né? A ele é maior que 0. Então, essa parábola ela teve concavidade voltada para cima. Ela vai ter concavidade voltada para cima. E aí a gente vai ter que obter agora os pontos de interseção da parábola com os eixos x e y. Então eu tenho que encontrar logo os zeros dessa função. Para me encontrar os zeros dessa função, eu vou fazer com que y fique igual a 0. E resolvo a equação. Certo? Se a gente resolver a equação todinha, eu vou encontrar que x' é igual a 5 e x duas linhas é igual a 1. Ok? Então, o ponto de intersecção, a parábola, ela vai intersectar o eixo x nos pontos 1 e 0 e 5 e 0. Por quê? Porque eu fiz y igual a 0. Ok? Observe que agora, para a gente encontrar aonde ela vai interceptar o eixo y. Veja que se eu faço com que x vire 0, então aqui eu tenho 0 menos 6 vezes 0, 0, só sobra quem? 5. Logo, y ele é igual a 5. Portanto, a parábola ela vai interceptar o eixo y no ponto 0 e 5. Certo? Que eu fiz agora com que x virasse 0 e y 5. Desse modo, o esboço do gráfico aqui é, observe que 1 e 0, 5, 0 e 0, 5. Tá vendo? Vamos continuar. As coordenadas do vértice da parábola. Quando A ele é maior que 0, a parábola tem concavidade voltada para cima, como eu já falei isso a vocês. E um ponto de mínimo V. Quando A ele é menor que 0, a parábola tem concavidade voltada para baixo e o ponto máximo V. Vamos entender? Em qualquer caso, as coordenadas de V são, a gente vai calcular por essa fórmula aqui, menos B dividido por 2A, ou menos o discriminante dividido por 4A. Veja o gráfico aqui. Eu tenho, quando A ele é maior que 0, e quando A ele é menor que 0. Vamos entender isso em um exemplo. Vê. O vértice da parábola, eu tenho ele aqui, é dado por x, v e yv, em que o vértice, né? O vértice de x e o vértice de y. Para me calcular o vértice de x, eu vou calcular o quê? Porque aqui nós temos no par ordenado x e y. Né? Para me calcular o vértice de x, eu tenho menos b. Quem é b? Menos 6. Né? Menos 6 dividido por 2 vezes a. Quem é a? 1. Menos com menos mais. Certo? 6 dividido por 2, 3. Então, 3. Ok? Já aqui, eu tenho que encontrar o determinante, né? O discriminante, perdão. Então, na equação, eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Menos 4ac. Então, a gente tem aqui, ó, resolvendo isso aqui tudinho, eu tenho menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, vai ficar 16, né? Só que tem esse menos daqui, ó, vai ficar menos 16 sobre 4 vezes A, que é 1. Menos 16 dividido por 4, menos 4, tá aqui. Portanto, o vértice da parábola é o ponto 3 e menos 4. Observe que a gente já aprendeu como encontrar
os zeros da função quadrática, que é quando resolve a equação de segundo grau, certo? O ponto de intersecção com o eixo x com o eixo y e agora como encontrar o vértice da parábola, tá certo? Mas aí, hoje, para mim decorar essas fórmulas todas, como é que fica minha vida? Então, já que eu descobri, vamos continuar, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Vamos ver agora como encontrar a imagem de uma função quadrática, né? O conjunto imagem, o IM da função, com A diferente de zero, né? Claro, é o conjunto dos valores que y pode assumir. Então, lembra que quando a gente vai ver se aquela relação ela é uma função, né? Aí a gente descobre se a relação ela é uma função. E aí a gente tem o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio é A. O contradomínio é o conjunto B, é o segundo conjunto. E a imagem são os elementos do segundo conjunto que receberam as setas. Ou seja, então é o conjunto dos valores que y ele pode assumir, né? Porque y ele é o segundo conjunto, certo? Y ele é o segundo conjunto, ok? Determine m na função y igual a 2x ao quadrado mais 4x mais 3m, de modo que o conjunto imagem seja y, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que y ele é maior ou igual a 5. Então a gente vai pensar um pouquinho. Olha. Se a imagem, ele já está dizendo que a imagem é y maior ou igual a 5, então 5 é o valor do y, né, do vértice de y. Então a gente pode fazer o seguinte, olha. Como 5 é o valor do vértice de y, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar x. Né? Então, para me encontrar aqui, observe, temos vou encontrar y, né? Eu tenho aqui y igual a menos delta sobre 4a, né? Delta, vamos lá, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Então a gente tem aqui 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3m, que é o valor de c, a, b e c, né? Então eu tenho aqui 40 igual a... Por que esse 40? Deixa eu explicar logo aqui, para depois ninguém estar perguntando. 4 vezes 2. Deixa eu vir para cá. Ó. 5 é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24. 4 vezes 2, 8. Então a gente faz aqui meios por extremos, ok? 5 vezes 8, 40, igual a menos 16 mais 24. Aqui tem um menos da fórmula, perdão, que vai dar mais, certo? Menos 16 mais 24. E aí, organizando, botando no primeiro membro que tem variável, ele está positivo, passa negativo, menos 16, o 40 está negativo, está positivo, ficou negativo, m é igual a 56 por 24, simplificando a gente tem o valor de m igual a 7 sobre 3. Máximo e mínimo da função quadrática. Uma indústria de embalagens confeccionará recipientes cilíndricos de alumínio para acondicionar 350 ml de refrigerante em cada um. Quais devem ser as dimensões de cada recipiente para que sejam utilizadas a quantidade mínima possível de alumínio? Em uma prova de lançamento de dardo, qual deve ser a medida do ângulo de lançamento para que o dardo alcance a distância máxima? Então eu trago aqui dois exemplos para a gente falar sobre máximo e mínimo da função, né? Questões como essa, em que se procura determinar o valor máximo ou o valor mínimo, são estudados em matemática pela aplicação dos conceitos de máximo e mínimo de funções.
Daremos início ao estudo desses conceitos, tratando por enquanto apenas da função quadrática. Nas questões em que é pedido ou se faz referência ao valor máximo ou mínimo de uma função, temos que descobrir o que está pedindo, o vértice de x ou o vértice de y. Lembrando que para calcular o valor do vértice de y eu tenho menos delta dividido por 4a, né? E se for para calcular o vértice de x, eu tenho menos b sobre 2a, ok? Aí eu vou ver se é o valor máximo. Para ser o valor máximo, eu tenho quando a ele for menor que zero, e o valor mínimo se a for maior que zero, ok? Então eu tenho que saber se eu vou calcular o máximo ou o mínimo. Eu vou trazer aqui dois exemplos para a gente. Uma pedra é atirada para cima com velocidade inicial de 40 metros por segundo do alto de um edifício de 100 metros de altura. A altura atingida pela pedra em relação ao solo em função do tempo é dada por essa expressão aqui. Ó. Qual a altura máxima alcançada pela bola? Observe que ele quer a altura máxima, certo? Como é pedido o valor máximo, então a gente vai ter que calcular o valor de y, né? E y, se vocês fizerem direitinho aí, vocês vão encontrar 180. Pela fórmula que a gente viu lá no comecinho, quando a gente estava falando sobre máximo e mínimo, ok? Já no segundo aqui, o custo R$100 para se produzir em unidades. Determinado produto é dado por, eu tenho aqui 2.510 mais 100n mais n ao quadrado. Observe que é uma equação e a questão ela me traz de forma embaraçada. Ela colocou C, B e A, né? É uma equação, ok? Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Observe que, nesse caso aqui, ó, A foi negativo, então eu calculei o valor máximo. Se eu calculo o valor máximo, eu vou calcular Y. Como A aqui está positivo, eu vou calcular o valor mínimo. Se eu calculo o valor mínimo, eu vou calcular x. Para calcular y, eu tenho menos delta sobre 2a, ou perdão, sobre 4a. Para calcular o valor máximo, eu tenho menos b sobre 2a, ok? Calculando, a gente tem 50 unidades. O estudo da variação do sinal de uma função quadrática. Para estudar a variação do sinal de uma função quadrática, precisamos conhecer as suas raízes e também se a parábola tem a sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Vamos analisar o gráfico da função? Então aqui eu tenho essa função aqui, ó, com tudo o que a gente viu, certo? Para x maior, x é maior que 1, ou x é menor que 3, eu tenho aqui, quando se resolveu, né? Quando eu resolvi essa equação aqui, eu encontrei que x é 1 e x é 3. Observe que na representação gráfica aqui, ó, que eu já tenho ela aqui, eu tenho 1, 0, são os zeros da função, e eu tenho 3, 0. Ok? Porque quando a gente vai resolver o zero, a gente diz que y ele é igual a 0, certo? E aí eu tenho, para continuar aqui, ó, o eixo, todo aquele passo para x igual a 1 ou x igual a 3, temos a função que é nula. No caso, para encontrar em que ponto intercepta o eixo y, eu vou fazer x igual a 0. Logo, eu tenho, se x é igual a 0, y é igual a c. Quem é c? 3, ó, tá aqui, 0 e 3, certo? Tudo isso dessa função aqui, né? Então, para a função aqui temos esse estudo de variação aqui, ok? Bom, pessoal,
Nossa aula chegou ao fim. Eu sei que foi muita coisa hoje, muita informação, mas aí a gente tem esse material para estar revisando. Fiquem à vontade, certo? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me procure. A novidade é que agora nossas aulas elas também estão disponíveis para vocês olharem a hora que quiserem no YouTube. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.